Boa tarde, amigos. Hoje, 25/6/2020, 17h07. Estamos aí em mais uma bate-papo, né, com os amigos para poder falar aqui sobre Taboão da Serra, São Paulo, Brasil e o mundo, né, Maurício? Boa tarde para você, Maurício. Vamos começar. Boa tarde, Machado. Dando uma boa tarde para você aí, garoto. Agora eu vou falar de número. Você gosta, né, quando eu falo de número? Vamos lá. Infelizmente, Maurício, morreram mais 2 pessoas em Taboão no dia de hoje, nas últimas 24 horas, né? Então dá 134 pessoas. Ontem tinha ido para 132 pessoas, hoje 134. Então foi uma ontem, 2 hoje. Gostaria muito de dar informação que não teve óbitos, né? Como ficou aí 48 horas sem óbitos por Covid, hein? Taboão da Serra. A gente sempre fica feliz, né? Mas, na realidade, infelizmente, os números voltaram a crescer. E voltaram a crescer, Maurício, já também em casos confirmados, né? Casos confirmados em Taboão da Serra está em 1.013. Esse número vem crescendo porque está tendo um número maior agora de exames, né, nos últimos dias. Inclusive, esse número está na faixa de 13. 1.013 hoje, 952 ontem, 911 no dia 23. Isso significa que o município está fazendo exames, né? E está dando positivo 45 no dia de ontem. Em 24 horas teve novos casos, né? Casos confirmados, 45 novos casos. E de ontem para hoje, 63 casos novos. Aí vai falar, mas está aumentando porque está fazendo mais exames. Correto. Tem que fazer mais exames, e se faz mais exames, tem mais pessoas sendo acompanhadas, mais pessoas com chance de estar sendo tratada, né? O número de internados está 15, então está estabilizado o número de internados. O número de acompanhados, 351, era 320 ontem, hoje 351, significa que tem mais 31 pessoas sendo acompanhadas, né? Eu não consigo entender como que tem 63 novos casos contabilizados e mais 30 casos sendo acompanhados. Quero acreditar que seja acompanhados em Taboão da Serra. A gente vai tentando fazer uma tentativa de adivinhação, né? Mas, na realidade, é isso. 30 pessoas são acompanhadas em São Paulo e mais 30 pessoas aqui em Taboão. Fecha essa quantidade de 60 pessoas de ontem para hoje a mais sendo acompanhadas. Não tem outro sentido, né, para esses números. Então, assim, 351 casos de acompanhamento, 217 casos em andamento, 15 internados. 13.352 óbitos em São Paulo para 238.822 casos confirmados, né, em São Paulo. Rio de Janeiro, 103 mil para 9.295, Ceará, 99 mil confirmados para 5.815 casos de falecimentos, né, óbitos no caso do Ceará, no Pará, 4.726 casos, Maranhão, 1.800, Amazonas, 2.700. Graças a Deus, a gente recebe as notícias do Amazonas, onde a curva lá está estabilizada em queda, né? E a gente fica feliz que isso realmente aconteça e vamos esperar que realmente seja, né, uma curva de queda real, porque aqui em São Paulo nós estamos abrindo o comércio, Taboão da Serra acompanha São Paulo, e os casos no caso, novos casos com exames de confirmação só aumentam. Então, na realidade, não dá para a gente dizer que está um quadro melhor. O nosso medo é que realmente aumente, né, esses casos. No Brasil inteiro, são 649.902 casos recuperados, 1.207.721 casos confirmados, para 54.434 mortes. 55 mil, com certeza, até a noite já vai ter chegado quando liberarem os números, né? Porque agora a gente está com essa problemática para ser contabilizado os números, e é um susto, né? Quando a gente vai olhar o que está acontecendo no Brasil, infelizmente, os casos de Covid, né, Maurício? Taboão, como você está vendo aí a situação? Tem um amigo ainda internado, Shirley, quero mandar um abraço para a família, né? E a minha expectativa é de vê-lo em casa em breve. A notícia que veio é que ele está bem melhor,
São quase 10 dias, mais de 10 dias que ele está internado aí no Antena, e segundo consta, já está melhor. Mas é isso, Maurício. Vamos passar a palavra aí para você. Boa tarde. Machado, boa tarde. Obrigado aí por mais esse tempo aí para nós bater um papo, né? E hoje mudando, que geralmente a gente faz na sexta-feira, agora na quinta, né? Mas você, obrigado aí pelo espaço no seu canal do Machado. Olha, Imagina. o que a gente pede agora, é a pronta recuperação das pessoas que ainda estão internadas, né? E que as famílias sejam agraciadas com a alta de todos esses e que voltam para os braços aí de suas famílias. Eu acho que ficamos aí 72 horas sem óbito, voltou a ter mais 2 óbitos, mas eu acho que já é vamos dizer assim, que já está descendo a curva, né? Mas aí a gente precisa observar o impacto que vai ter a reabertura dos comércios, que já começaram, né? Já num bom volume aí pela cidade e a Grande São Paulo, e qual vai ser o resultado disso, né? A gente tem que aguardar e continuar torcendo para que cada vez menos pessoas sejam contaminadas com essa Covid-19 e que a gente volte aí ao normal o mais rápido possível. Embora a gente já veja que o Estado se declarou aí que 8 de setembro volta às aulas, né? Vai dar uma confusão, mas está anunciando as datas, né? Assim como a eleição que está no Senado, que também tem a ver com essa questão da pandemia, por conta o calendário eleitoral vai mudar todo, pelo que a gente vê vai ser 15 de novembro, 29 de novembro mesmo, né? Já passou no Senado e acredito que vai continuar dessa forma, assim como outras coisinhas que vêm sendo aprovadas no Senado. Não é isso, Machado? Não, bacana, Maurício. Inclusive, Maurício, um abraço aí para o Luciano Limeira, né? Está perguntando se a pauta é corona. Aqui, todos os dias, a gente começa a falar sobre o coronavírus, que é o problema do momento. A gente passa os números, viu, Luciano? Você deve estar chegando no programa agora. Um grande abraço para você. A gente sempre passa a numeração, os índices, os números que a Secretaria Municipal de Saúde de Taboão da Serra nos fornece, né, através do Facebook da Prefeitura, e eles sempre nos pedem os números e a gente dá os números oficiais, né? O número de óbitos, os números de casos em andamento, os acompanhamentos, como está a questão do coronavírus em Taboão da Serra, assim. Depois a gente muda de assunto. Inclusive, vamos mudar, né, Maurício? E até vou te surpreender aqui, agora que eu esqueci de combinar com você. Mas vai a pergunta, porque você é um homem bem informado. Você é um servidor municipal, as más línguas falam que é a Rádio Peão. Eu sou um cara legal, vou falar que é a Rádio dos Servidores Públicos, né? Onde diz que o que sai aí sai depois é que vai sair na imprensa, né? Os servidores sempre têm a informação privilegiada. Teve alguma novidade na questão aí no caso do... Oh, meu Deus, me sumiu a palavra. Sobre o caso da licitação dos transportes públicos em Taboão da Serra, Maurício? Tem alguma novidade aí nesse sentido? Você sempre me passa novidade. Até o momento, eu desconheço. O que aconteceu de verdade e aprovado foi os vereadores que aprovaram aí o pedido de prorrogação do contrato com a empresa, caso a licitação não se proceda, né? Porque o prefeito ele colocou nas duas pontas. Ele colocou a abertura da licitação no mês de julho, né? Publicou o edital e, ao mesmo tempo, ele colocou uma lei, ele enviou uma lei para a Câmara Municipal para os vereadores autorizarem a prorrogar o mandato, perdão, prorrogar o contrato com a empresa, né? Provavelmente por mais 12 meses ou um outro tempo aí. Mas o que a gente viu é que foi aprovado. Foi aprovado a prorrogação, então o prefeito ele pode escolher, né? Se não tiver pretendentes para licitação, vai continuar o mesmo grupo de empresa aí, por conta dessa prorrogação aí por 8 vereadores, na verdade 9, 10, na verdade 10, né? 10 vereadores, só os 3 da oposição que não seguiram essa prorrogação,
Então, o prefeito está tranquilo para fazer o que ele achar que para ele é melhor até o final do ano. Mas a Mas lógico que prorrogação tem. seria até o final do ano só. Então, para ser discutida, no caso, no próximo mandato, discutir a nova licitação. Seria isso? Porque eu até procurei no site da prefeitura lá a licitação e, na realidade, eu estava meio com pressa, tal, não consegui achar a licitação. Você chegou a baixar, Maurício? Você sabe? Teve contato físico com essa licitação ou só as informações mesmo? A gente não conseguiu baixar. Porque no site da prefeitura eu não achei. Não, a informação que eu tive sobre a licitação é que saiu no Diário Oficial, né? Foi publicado no Diário Oficial, e, o, e um jornal, o Diário do Transporte, divulgou também, né? Essa, essa licitação para o mês de julho. Mas aí, é como eu falei, como foi aprovado na Câmara a possível prorrogação, então o prefeito ficou tranquilo aí para renovar o contrato com a empresa sem maiores problemas, né? Não, entendi. E referente àquela situação, no caso do aumento salarial, sem nenhuma novidade, né? A secretária do Ministério ainda não passou nenhuma novidade para vocês, né? Segundo o prefeito, seria a secretária dele que ia decidir se o servidor ia ter aumento ou não. Ela estava aguardando a resposta de Brasília, né, do Bolsonaro, para ver se podia dar aumento ou não. Então a secretária dele está com o poder completo. Você tem que descobrir quem é a secretária dele e ver quem é essa consultora dele para assuntos de Tesouro Nacional, porque, segundo ele, a secretária está com o poder da caneta, não é ele, não. Fala para mim aí. Sem Na, nenhuma ver, notícia interna? Machado, na verdade, a prefeitura ela está temerosa de conceder a reposição inflacionária, na verdade, o prefeito, né? E perder aquele benefício lá do auxílio emergencial para as cidades de 33 milhões e meio no caso da Taboão da Serra, né? Então, segundo a Lei Complementar 173 de 2020, que é o chamado orçamento de guerra, que nós já até discutimos aqui numa live, lá diz que o servidor fica sem reajuste salarial até dezembro de 2021. Então, tanto o servidor ativo, que a gente falou tanto aqui, é o servidor que está na linha de frente na questão da saúde, na questão da luta contra o coronavírus, né? Na proteção às pessoas nas unidades de saúde e outros setores, né? Eles é que estão pagando preço aí, vão ficar sem a reposição inflacionária até então, né? Seria para final de maio. E também tem um outro setor da prefeitura, que já foi castigado antes, que são os aposentados, né? Perderam R$ 200, já que o prefeito tirou do bolso deles, né? Tirando o cartão alimentação. Eles também têm um grupo, que é o chamado aposentados do regime de paridade. Esses só tem reajuste quando os ativos têm. Muitos têm nos perguntado e a Taboão Prévia até responde, né? Que só concede o reajuste de 4,48 se o prefeito conceder o mesmo reajuste, primeiramente, para os ativos. Aí gera o direito para esses inativos do regime de paridade. Então, os servidores estão aí no aguardo, né, meu caro? Esperando até onde vai essa história aí e se eles vão confirmar. A princípio, olha, você também já deu depoimento aí, você acompanhou a entrevista coletiva do prefeito, ele deixou entender que vai ficar sem esse ano. E o ano que vem também, né? Para bom entendedor, ficou claro para mim. Como eu não sou servidor, eu estou menos preocupado, mas o servidor público tem que assistir na entrevista dele, lembrar disso lá na hora da eleição, porque o candidato dele vai estar disputando a eleição, né, Maurício? É a hora de se informar agora, que daqui para o final do ano, todos os candidatos vão estar tudo falando a mesma linguagem. Vamos aumentar o salário do servidor. Mas agora que tem a caneta na mão, não vai fazer. O Luciano colocou uma pergunta aqui, eu vou aproveitar para fazer para você, Maurício, que eu não... Talvez você consiga entender isso. Algum posicionamento sobre a nota de repúdio do PT de Imbu? Nota de repúdio do PT do Imbu, mas como ele não colocou aqui o assunto, Luciano, se você puder falar o assunto para a gente aí, ou se você souber, Maurício, de que se trata, né? Como se está falando do PT do Imbu, eu quero acreditar que de repente você já sabe do que se trata. Luciano, um abraço, querido. Olha, eu não sei, a não ser que aconteceu
uma situação lá no Embu, que é um dos empregados do Ney Santos, numa unidade de saúde, que a vereadora foi visitar, ele não permitiu a entrada dela e ainda saiu agredindo ela verbalmente, né? Gritando, Perfeito. vai trabalhar, vereadora, né? Sendo que ela estava lá trabalhando, estava fiscalizando, que é um dos papéis de vereador, Fazendo, né? fazendo o Então, trabalho correto que um vereador tem que fazer, né? Então, essa então matéria realmente eu vi. Agora eu entendi aí o porquê da pergunta. o Bem cara encostou pensado, viu, nela lá, Maurício? Uma coisa para a gente fazer uma nota de repúdio aqui do PT do Tabuão em apoio a Rosângela Santos. Boa ideia. Obrigado pela dica aí, Luciano. sim, A nota em si eu não vi. Realmente eu não li a nota do PT do Embu de repúdio, né? Mas podemos providenciar depois uma nota de repúdio à atitude, né? É outro município, não é nosso, a gente não deve entrar, mas uma nota não, de apoio a Rosângela a gente pode fazer. tem que se solidarizar com a vereadora, né? Porque é uma mulher que luta lá entre aqueles trogloditas lá do Ney Santos lá, e não é a primeira vez que ela é enfrentada lá, mas ela não tem medo, não, ela enfrenta também, não é à toa que o slogan dela é Mulher de Coragem, e eles que a aguardem, né? E ela faz bem o papel dela. Teve Olha, Maurício, eles votaram ontem, os vereadores do Embu votaram ontem a reforma da Previdência lá, aumentando a tributação de 11, a contribuição de 11 para 14% já, né, para os servidores do Embu das Artes, e ela também fez um pronunciamento, colocou a sua posição, né? Igual nós tivemos aqui a posição do professor Oderlan relacionado a esses temas da Previdência, algumas situações dos servidores. É isso. entendi. Maurício, vamos falar de uma coisinha aqui que é o assunto do momento. Na realidade, o assunto vem sendo beirado, toreado, já faz 4 anos que está em debate. Quer dizer, desde o golpe que deram na Dilma em 2016, a direita que assumiu o poder lá em abril de 2016 não fala em outra coisa que não seja privatização da água. Quando eu vou falar, Maurício, para algumas pessoas sobre isso nesses últimos 4 anos, é um debate que dentro do PT nós já fazemos com a sociedade nos últimos 4 anos, com medo do que a direita faria após fazer o golpe de 2016. E algumas vezes os senadores, outras vezes os deputados, tentaram aprovar esse projeto, inclusive com a Ambev encabeçando o desejo, né, e fazendo lobby dentro do Congresso, que lobby é aquela coisa, advogar por uma causa para um empresário. Isso é lobby. Nos Estados Unidos, inclusive, em comparação com o Brasil, lá o lobby é regulamentado. Lá o cara tem carteirinha de lobista, tem carteirinha de advogado, carteirinha de corretor de imóveis, carteirinha de médico. Lá nos Estados Unidos existe lobista. O cara tem uma carteirinha que ele tem autorização para sentar no caso, com os políticos e fazer campanha, pagar promoção, dar em dinheiro mesmo, ajudar os políticos em suas eleições para poder fazer com que o político se comprometa a ajudar a fazer lobby. Lá é lei, lá está na lei, existe um profissional que faz isso. Como é um corretor de imóveis, ganha a sua comissão por vender o imóvel, lá o cara defende o interesse de um empresário e ele é contratado pelo empresário, ganha milhões, para ter contatos com senadores, deputados, governadores e até presidente da República. Então, nos Estados Unidos, isso não é crime, lá é normal. Só que nós estamos no Brasil. E no Brasil, Maurício, lobby é crime. Quer dizer, fazer lobby, fazer propaganda, sentar com empresários, dar vantagens aos políticos para se criar uma lei, isso aqui é chamado de lobby e é crime. Mas, infelizmente, ontem o Senado conseguiu, depois de 4 anos, né, de guerra, para aprovar ou não aprovar, se ia fazer ou não ia, a direita está falando que é mentira, os eleitores da direita acham que é piada, eu já pago água. Isso eu escutei de muita gente da direita, viu, Maurício? Eu já pago água. Por que você vai pagar água por quê agora? Eu já pago. Se já pagasse, Maurício, os senadores não teriam aprovado a lei ontem,
65 votos a favor, no caso, no Senado, e, por incrível que pareça, olha o número aí, 13. 13 votos contra, só 13 votos contra. E como no Senado o PT não tem nem 13 votos, esses 13 votos é todo do PT e mais alguns senadores aí que são realmente heróis, né? Que conseguiram manter sua postura. Mas 65 votos a 13, a pauta da direita continua passando no Brasil como um trator, né, Maurício? Estão falando em derrota do Bolsonaro, em derrubar o Bolsonaro, mas é a hora que eles quiserem, né? Porque a pauta deles, desde 2016, começa a ser passada, e eles não resolveram deixar para amanhã, não, né? Ontem, 65 a 13. Me fala aí sobre essa questão da privatização da água, o que você pensa a respeito? Então, Pedro Machado, a situação é a seguinte: novamente, foi uma forma de a gente perceber quem é que está do lado da classe trabalhadora, quem que é contra de verdade a privatização e quem não é. Aliás, a gente precisa verificar o seguinte: desses 13 votos, 6 votos são do PT. Por unanimidade, o PT votou contrário a essa orientação lá no Senado Federal. E ressaltar aqui que o PSOL ele não tem representação no Senado, mas ele se posicionou contrário a essa privatização, né? Vou deixar um registro aqui, porque hoje eu já vi até a postagem do Eduardo Bolsonaro, dizendo que o PSOL tinha votado contra o marco do saneamento, né? E, na verdade, ele nem representação no Senado ele tem. Eu não tenho aqui procuração para defender o partido, mas eu acho que a gente deve combater as fake news também, né? Isso. Mas, no geral, a gente percebeu o seguinte: o Tasso Gereissati, que é do PSDB, e ele é ele é dono da Coca-Cola no Nordeste, e tem grande interesse nesse projeto, né? Porque é uma fábrica que consome muita água, né? E, assim, tem umas certas taxas, etc., de subsídio, por conta de que tem setores que a água não chega e o Estado tem que subsidiar para chegar. Mas, assim, qual é a situação hoje? Com essa votação, aliás, deixa eu voltar um pouquinho. Em 2007, o governo do presidente Lula, o governo do PT, criou o Marco Legal do Saneamento do Brasil e, com autonomia aos municípios, autonomia ao Estado e à própria União, para fazer a melhor forma de saneamento e cobertura, né, de distribuição de água e realização do saneamento em todo o Brasil. E os municípios têm total autonomia de contratar, de fazer uma empresa, para fazer esse trabalho. Aqui em Taboão da Serra, por exemplo, a gente tem a Sabesp, mas poderia ter um serviço próprio do serviço de distribuição de água e tratamento de esgoto. É que a cidade optou por trabalhar no convênio com a Sabesp, entendeu? Mas ela pode fazer também uma empresa municipal para fazer isso, mas acha melhor trabalhar com a Sabesp. De toda forma, a Sabesp ainda é melhor trabalhar com ela do que você abrir uma concorrência, ser obrigado a abrir uma concorrência, como a empresa do lixo faz hoje, né? Como a gente faz com a empresa de lixo, e pode vir qualquer empresa aí que o interesse maior vai ser a lucratividade. Não vai ser fazer o tratamento de esgoto na cidade inteira, não vai ser fazer a distribuição da água para a cidade inteira. Aqui no caso de Taboão, a gente já tem 99% de distribuição de água e em torno de 80% de tratamento de esgoto. Me parece que é isso, ou é mais até. Mas, em média, o Brasil é 50% de tratamento de esgoto. E se você passar para a iniciativa privada, por licitação, qualquer coisa desse tipo, na verdade, só vai tirar recurso público, repassar para a empresa privada
e ela vai fazer a manutenção do dia a dia e não vai investir nada, porque ela tem que dar retorno para os seus acionistas, para o dono da empresa, né? Diferente do Estado, que não tem obrigação de ter lucro. O Estado ele está para servir o povo. E se tiver sobra de recursos, tem que investir no próprio serviço da empresa e do povo, né? Então, é uma desgrama o que está acontecendo, né? Porque obriga o município, obriga o Estado a fazer licitação, né? E assim, hoje, 70% da distribuição do saneamento no Brasil é feito por empresa pública. Porque, dependendo do governo, tem um interesse de trabalhar nessa área, dependendo do governo, não tem. Por exemplo, aqui em Taboão da Serra, nós tivemos no governo passado, PT, PSB-PT, foi canalizado os 4 córregos da cidade. Foi feito saneamento básico, esgotamento, em todo o CSU, até naquela parte alta, depois do piscinão. Mas por quê? Porque havia uma política pública de trabalhar nessa área, porque isso é saúde pública. Isso transmite menos doenças para as pessoas, né? Quando você tem saneamento, esgoto, não tem esgoto a céu aberto, é menos doença, né? Então é saúde para a população. Então, isso vai tirar a oportunidade de ter política pública para o município, para o Estado, e sendo privatizado, ele faz só o serviço básico de distribuir água, e olha lá quando é que vai investir na despoluição de córrego e riachos, né? Vai ser uma desgraça total. Eu vi uma reportagem hoje, Manaus é a capital do Amazonas. Manaus já tem a rede de água e esgoto privatizada, a empresa, né? Há 19 anos. Até hoje, 10% da população é que tem tratamento de esgoto. E ainda falta distribuir água, canalização de água para o povo, água potável, em boa parte das regiões periféricas da cidade. Manaus, hein? E já é privatizada há 19 anos. Mas por trás tem um fundo de investimento que quer saber da taxa de retorno para distribuir para os seus acionistas. Capitalismo, né? É isso. Então. Mas veja, Maurício, até dentro dessa discussão ainda, né? Infelizmente, eu acompanho essa discussão sobre a privatização da água, como eu falei, nos últimos 4 anos, não é nenhuma novidade. A direita já falava isso no governo Dilma, né? Dava aquelas tacadas na hora de tirar a Dilma, que ela tinha que. Um dos projetos que ela tinha que apoiar para ficar no poder era essa privatização da água. O João Paul Leman, né? Lenans, que é o dono da Ambev lá, é um dos caras que estava fazendo, no caso, o lobby para conseguir mais deputados, mais senadores para aprovar esse projeto. E no governo Dilma, no final do governo Dilma e depois no início do segundo mandato, 2015, 2016, existia o burburinho e o dinheiro colocado por eles, né, que é o senador Coca-Cola, lá, o Tasso Gereissati, amiguinho do Ciro Gomes, ele, na época, não era o que estava fazendo o projeto, né? E, na realidade, naquela época, eu lembro bem, em 2016, ele assumiu para fazer o projeto no Senado. Eu tinha um projeto na Câmara, que acabou não andando, e passou para o Senado, e o Tasso Gereissati, que é o cara que estava escrevendo, no caso, fazendo a lei. E, infelizmente, Maurício, o lobby foi forte de 2016 até agora. E agora eles sentiram que, de repente, pode vir aí uma cassação de chapa, nova eleição, e se vem uma nova eleição e a esquerda ganha, fica ruim para eles, eles correram para aprovar. Essa é uma realidade, viu, Maurício? Isso é pauta da direita, como foi pauta da direita o fim do sindicalismo, né? Da taxa sindical, no desejo absoluto de acabar com os sindicatos de trabalhadores, porque os sindicatos de empresários, eles estão pedindo dinheiro a todo momento, eles continuam fazendo política e pedindo encarecidamente para que os empresários continuem, né, fazendo a colaboração em dinheiro com os sindicatos empresariais. Então, sindicato que não pode existir no Brasil é sindicato de funcionários, de empregados, de trabalhadores. Sindicatos da Fiesp,
estão todos na ativa e os seus diretores pedindo dinheiro, exigindo que os seus filiados, inclusive, entrem na política. Eles estão, como o empresário não pode mais financiar campanhas, eles estão entrando na política. Na última eleição, em 2018, muitos foram eleitos, exatamente porque, já que não posso pagar a campanha, um Dória, por exemplo, não podia mais colocar dinheiro em candidato. Mas ele sendo candidato, o Dória gastou mais de 30 milhões do próprio bolso. Quer dizer, quando o PT vai ter menos de 30 milhões para fazer campanha para a Prefeitura de São Paulo, o Dória foi lá e colocou 30 milhões do próprio bolso e fez a campanha dele. Terminou a campanha, o PT, com tudo que arrecadou, estou falando da campanha de 2016, tá, para prefeito, o PT tinha uma dívida de 14 milhões para pagar pela campanha do Haddad, né, da reeleição em 2016, e o Dória, só ele colocou do bolso dele 30 milhões. Isso são números que saiu na imprensa aí, a respeito de empresários que entraram para a política e colocaram o seu próprio dinheiro na campanha e estava liberada. A campanha 16, cada empresário poderia colocar o seu teto, né, e não era o teto municipal. Mas por que eu estou falando isso? Porque, voltando para a água, esse lobby feito com toda a politicagem, com todos os partidos da direita, foi grande, né? Realmente foi muito grande, e o lobby, infelizmente, venceu, Maurício. Ontem eles colocaram 65-13 e venceram, infelizmente, essa situação do golpe, né? No caso das águas. Ele venceu. Eu não sei aqui se você está me escutando, Maurício, mas foram 65-13, e agora a gente está num momento que que vamos ter que lidar com a situação na Câmara, porque se chegar essa lei para o Bolsonaro assinar, ele ainda vai negociar com os senadores e com os deputados a não cassação dele para ele rabiscar a lei. Então, infelizmente, é mais uma pauta, né, no caso da direita, que é sacramentada antes dessa decisão de tirar ou não o Bolsonaro. Então, a direita está dentro do relógio eleitoral certinha para se unir e conseguir os 80%. Eles têm 80% do Senado, eles têm 80% do Congresso, sim, e essa pauta, infelizmente, para o povo brasileiro, já está perdida. Porque quando chegar lá na Câmara, mais de 80%, a gente vai chegar lá em 100 votos no máximo contra esse projeto. E, infelizmente, Maurício, mais uma vez, a população vai ficar chupando o dedo e infelizmente, muitos bolsominions achando que o bom é privatizar a água, porque agora o rico vai vender a água mais barato do que o governo vende. Existe isso, Maurício? O rico vender mais barato? Tenta comprar um copinho de água ali na esquina e vai ver quanto você vai pagar. 2, 3, 5 reais um copinho de água. E hoje o pobre eu escutei de muita gente, Maurício, que o pobre já paga água. Eu já pago água. Você não paga água? Eu pago água a vida inteira. Eu falei, puta, mas você está pagando. Primeiro, a metade da sua conta de água é retorno, se tiver esgoto. Então, a metade da sua conta de água não é água, é esgoto. Perfeito? E a outra metade é conta de água. Só que você não está pagando o tratamento da água. O tratamento da água é feito pelo Estado e é pago pelo Estado. Você está pagando a canalização da água, o transporte da água até a sua casa. O que o empresário quer e o que essa lei vai fazer é que ele vai poder cobrar para fazer o tratamento da água. E isso, Maurício, a população ainda não entendeu. A Dilma deu uma declaração, está no 247, privatização da água é crime contra a soberania e o povo brasileiro. Quer dizer, privatizar a água é o mesmo que está acontecendo hoje com o petróleo, e que é retirado lá no fundo do mar, é trazido, né? Se traz para a cidade, se trabalha ele e vira gasolina. E você paga pela gasolina, um produto que é seu. A água é a mesma situação do petróleo. Hoje não se paga o tratamento da água. A Sabesp faz, ou no interior se faz, e o município paga o tratamento. Isso já é pago pelo município. Então, o povo paga o tratamento. Agora você vai pagar para alguém tratar. E se ele comprar a fonte da água, quer dizer, ele vai comprar, por exemplo, como chama lá? Me sumiu a palavra aqui agora, mas é a Bacia Guarani, né? Que tem o aquífero. Os poços de água aqui.
aquífero Guarani, essa é a palavra, aquífero me sumiu a palavra. O aquífero Guarani vai poder ser privatizado. Essa é a questão. Quer dizer, você tem todo o interior de São Paulo água em abundância e os municípios podem fazer seu chafariz e tirar a água. No momento em que uma empresa como a Coca-Cola comprar os direitos de retirada de água do Guarani, o município vai ter que comprar a água que bebe. Quer dizer, é uma loucura. Só que isso não está sendo colocado. E aí eu vou falar para você, antes de passar a palavra, da situação do Ciro Gomes. Hoje eu estava vendo uma entrevista dele ao vivo, no Eduardo Moreira, e aí eu não vi a entrevista inteira, né? Eu assisti um pedaço, porque nessa correria do dia a dia aqui não dá para a gente assistir a live de todo mundo. E eu estava lá escutando um pouquinho da entrevista do Ciro Gomes, que eu tenho me recusado a escutar ele, mas hoje tinha o caso do voto do irmão dele lá a favor do PDT, né? A parte podre aí do PDT, aquífero, a privatização da água. Cid Gomes foi lá e votou a favor do projeto do Tasso, que lá no Ceará, Tasso, Ciro, junto com o PSDB. Então não vem essa, nós apoiamos o PT, não, eles estão apoiando o PT, mas na realidade eles são do grupo do PSDB, do Tasso Gereissati. E ele votou junto. Aí foi perguntado para ele a respeito, ele deu uma volta de 3 horas, Maurício. Ele falou por meia hora para não falar nada. Ele quis explicar tudo que você explicou aí, mas não colocou claramente isso que a Dilma já se posicionou hoje. É crime contra a soberania do povo brasileiro. Simples assim. É crime contra a soberania do povo brasileiro. Como foi crime a privatização, a mudança da lei do petróleo, também é crime isso, né, Maurício? Essa situação vai ficar clara, mas infelizmente nós somos a minoria. Não temos os votos necessários. O povo votou neles. Olha, Machado, toda essa privatização, ela atinge a soberania nacional, né? Porque ela joga para o domínio privado, a natureza, a água. A água é um bem precioso. Daqui a uns tempos vai ter guerra em busca de água, entendeu? Se hoje busca-se petróleo e invade-se país, etc., no futuro vai ter brigas horrendas atrás da água. E o Brasil é um país rico em água, tem 10% da água potável mundial. Então a gente não pode colocar no controle privado isso, porque não vai ficar sob o nosso domínio, na verdade, né? E aí, quando o Estado for retomar, vai ser acusado de comunista, etc. e tal, né? Outra coisa que está acontecendo é que esse projeto ele vem contra o que está acontecendo no mundo. A Inglaterra, que teve um momento de privatização de tudo, Londres voltou atrás dessa questão de privatização do saneamento básico, da distribuição de água. Algumas cidades da Alemanha, algumas cidades da Espanha, de Portugal, todas voltando atrás lá na Europa, porque foi um desastre a privatização, porque os caras só buscam... Nos Estados Unidos também, viu, Maurício? Nos Estados Unidos, várias cidades e estados estão acabando com a privatização da água. Os caras buscam o lucro fácil e não dão o retorno para a população, não faz investimento. Saneamento básico e água é saúde em primeira hora. Então não pode colocar isso na mão dos interessados apenas no lucro. Tem que ser uma coisa do Estado. Outra coisa, viu? Nessa questão que você falou do lobby, relacionada à questão da votação no Senado, no Brasil isso tem nome. A questão do lobby, no caso do Brasil, é lobby com mandato, né? Porque o próprio senador, dono da Coca-Cola no Brasil, ele está fazendo lobby e votando por esse projeto. Mas chama-se tráfico de influência. No Brasil isso é crime. Você rodar pelos entes públicos lá, buscando influenciar os mandatos, no Brasil isso é crime porque chama-se tráfico de influência, né? Então, poderia até ser legalizado e ser claro, né? Para você identificar quem é que está trabalhando com quem, né? Porque hoje em dia a coisa é muito cheia de cortinas de fumaça, né? Tem gente que está lá defendendo apenas os entes privados e o eleitor acha que ele está defendendo o serviço público, que na verdade não é, né? Não, a Vitória, Maurício, a Vitória está mandando um abraço aqui, mas ela está colocando aqui, ó. Você acha que a
privatização da água vai ser melhor para a periferia, onde falta água é constante? Bom, Então, acho que a gente já falou, né? Se ela é um crime contra a soberania, Vitória, não vai ser bom, não. a falta de água vai Infelizmente, o que vai continuar acontecer é que a conta constante. vai aumentar. A conta vai Não, e a aumentar água vai aumentar. e não vai chegar. Porque, assim, nessa questão aí da água, o cara quer ver primeiro o lucro. Eles vão ver o lucro, né? Veja só, o caso da Vale do Rio Doce, a Vale, né? A Vale foi privatizada por uma mixaria, os caras ganharam bilhões naquela onda das commodities, né? E eles faziam a tributação no exterior para não pagar imposto no Brasil. Por quê? Porque era privatizada. E além de ter uns 4 desastres já, que matou muita gente, até agora vai pagando, mata 200 e vai pagando, cada ano paga um, né? Indeniza um. E agora a propaganda é toda hora na TV, coisas maravilhosas que ela está fazendo, né? Mas não é o que diz a realidade. Então é isso. Fechar esse tema aí. Ó, mas dentro desse mesmo assunto aqui, o PDT liberou o voto, viu? O PDT liberou o voto e é por isso que uma boa parte do PDT votou pela privatização e o Ciro ficou numa sinuca de bico aí para se explicar com o amigo dele lá. Ele tentou explicar, mas não me explicou nada. Na realidade, ele se explicou. Ele defendeu a privatização, dando declaração que ele passou as últimas 24 horas estudando o assunto, porque ele nunca estudou o assunto. Eu falei para você que eu sou leigo, Maurício. Estou há 4 anos estudando o assunto. E em todos esses 4 anos que eu acompanho esse desejo, mais de 4 anos que eu acompanho essa história, há mais de 4 anos eu tenho a mesma opinião que a Dilma tem. É crime contra a soberania popular. Então, se é crime contra a soberania do povo brasileiro, já está claro na minha cabeça nos últimos 4 anos. E lutamos, quando a Dilma era presidenta, para que nem se passasse no Congresso. Então, o Congresso até não conseguia discutir o assunto, porque já sabia que mesmo que aprovasse, a Dilma ia vetar. Então, se adiou a situação. Mas nos últimos 4 anos eu não tive dúvida nenhuma. A Dilma não teve dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que o Lula vai falar e o PT inteiro já votou tranquilamente, porque já fez o estudo. E nessa entrevista eu vi o Ciro falando que ele está estudando nas últimas 24 horas esse assunto. E nas 24 horas que ele estudou, ele já chegou à conclusão que é bom para o povo, é bom sim. Eu já fui governador e tal, e aí entra naquilo que você falou. Alguns municípios já tentaram fazer empresas municipais no caso aqui, né, que a gente sabe, Diadema fez, Guarulhos fez, alguns municípios tentaram montar empresa municipal para poder concorrer com a Sabesp, e ficou difícil, porque a Sabesp já tem o know-how, a Sabesp já tem o pessoal, ela já tem o tempo, né, de 50, 60 anos aí que cuida dessa situação, para não falar que são 100 anos de uma história trazendo, então ela já é monopolista na situação da água, porém, é o que eu falei, a Sabesp é uma estatal que ela cobra pelo transporte da água, ela não cobra pela água. E isso é que não está sendo discutido. O que está sendo falado é a privatização da água, é a água, não é o transporte da água. Como você explicou, essa situação do transporte da água, né, do encanamento da água até a sua casa, e a retirada dessa água, né, que é o esgoto, é feito pela Sabesp e é cobrado pela Sabesp. Então, há uma taxa mínima, ou uma taxa de consumo e uma taxa de saída. Mas isso, o tratamento da água já é bancado pelo Estado. Então, o Estado entra e paga para o governo do Estado de São Paulo, paga para que a Sabesp trate a água, faça o estoque de água e tudo mais. Porém, a água não é cobrada. A hora que tiver que tirar Nossa, me sumiu de novo a palavra do Guarani lá. Como é que é? Aquífero. Aquífero. Eu vou falar aquífero, está me dando um branco aqui. O aquífero Guarani, a hora que tiver que cobrar, bombear essa água, porque ela está lá 2.000, 3.000 metros, mais de 3.000 metros dentro da terra.
A hora que tiver que retirar isso, eles têm um custo. As cidades que fazem isso têm um custo e o Estado não autoriza. Não é assim, você faz um poço e não vai. Aqui no Taboão da Serra, se você furar um poço para tirar água, a Sabesp vem, o governo do Estado vem, te proíbe e te multa. Você é proibido usar água de mina e usar água de poço sem autorização. Isso é proibido por lei. A água não te pertence, a água pertence ao Estado. Só que com essa lei, você vai pagar, o empresário vai pagar uma taxa que não vai ser pequena, isso não é para qualquer um, você não vai continuar sem poder abrir um poço na sua casa. Você quer economizar na conta de água? Poço é proibido. Só que você vai pagar para o dono da Coca-Cola, olha que lindo. Para poder fazer um poço. Não, você vai pagar para ele te trazer um caminhão de água. Como no Nordeste hoje se paga por água, né? Lá no Nordeste as prefeituras pagam para o caminhão-pipa levar no interior, porque vai se achar água com 2.000 metros. Mas é isso. Na realidade, eu ia passar para o outro assunto aqui, que é a fiscalização do TCE sobre o contrato da Cavo Ambiental. Como está dentro aí da área ambiental, me fala aí um pouquinho sobre isso, Maurício. Então, Você tinha comentado dessa situação? Me fala um pouquinho aí que eu vou aprender mais um pouquinho com você. Passar esse informe para você, viu, Machado? É o seguinte, o Tribunal de Contas do Estado, ele faz a fiscalização, além dos vereadores, né? Faz a fiscalização e emite pareceres e manda à Câmara de Vereadores também, né? E fazendo a fiscalização e apontamentos relacionados ao contrato da Prefeitura com a Cavo, que é a empresa que faz aqui a nossa coleta de lixo, a chamada coleta de lixo domiciliar, né? Eu recebo sempre os informes do Tribunal de Contas, como cidadão, e recebi um, eu queria passar aqui para você no seu canal, né? Passar esse informe, que diz o seguinte. Não é para mim, não, é para a população taboanense que com certeza não sabe, viu? Não conhece. Esse é um canal que vai mostrar algo de importante para a população de Taboão. Mais Então, gente vai ficar sabendo sobre isso. Fiscalização do contrato, né, da Calvo Serviço Saneamento S.A., tem o nome saneamento, né? Um contrato de R$ 22.062.469 por 12 meses e faz a coleta de resíduos domiciliares e públicos, né? Então, o que o TCE, os fiscais do Tribunal de Contas, apontaram relacionado a esse contrato? Orçamento superestimado, quer dizer, acha que está maior do que o necessário, o orçamento, R$ 22 milhões, variação manual de vias, de varrição manual das vias, né, necessário. Em que sentido? A prefeitura deu um relatório de ruas para varrer, mas na fiscalização foi constatado que varre menos ruas do que o necessário, do que o correto, né? Atraso de pagamento do contrato e divergência no edital da quantidade de ruas apontadas e as ruas efetivamente varridas, vamos dizer assim, né? Então, não sei se a prefeitura já mandou as suas provas, né, para contestar esse relato, né, do Tribunal de Contas, mas lá diz o seguinte: orçamento superestimado, né, variação das vias, as ruas apontadas não é a mesma quantidade das ruas efetivamente varridas, né, na cidade, que tem uma varrição manual, né, e atraso nos pagamentos e ainda tem uma coisa, essa varrição que eles falam, variação manual da varrição, ela traz restrição na participação do concorrente, entendeu? Se você manda lá uma quantidade, eles falam que tem uma quantidade acima do necessário na questão da varrição da cidade, né? E quando isso está colocado, diz o tribunal que restringe a participação das empresas, né? Então, é esse informe que eu queria te trazer aqui, e diz também que tem divergência entre a quantidade de ruas apontadas pelo tribunal, pelo edital do contrato, e na fiscalização mostrou-se menor do que realmente são.
as ruas que se varrem na cidade, né? Então, esse informe é do dia 21 de maio desse ano, né? E a prefeitura tem que justificar, mas a princípio é isso, 4 pontos aqui que da divergência de contrato, que não é um contrato pequeno, né? São 22 milhões e 60 mil reais que o povo paga durante 12 meses aí na coleta de lixo. E vem direto do IPTU. Sim, é um contrato grande. Contrato bem grande. Bom, muito importante esse seu informe, que na realidade é uma denúncia, né? Pode ser enquadrada como uma denúncia feita pelo TCE, que é do Estado, como você falou, que faz a fiscalização dos municípios do Estado de São Paulo. E isso é importante, porque isso é uma coisa que, infelizmente, quem teria que estar fazendo a denúncia lá na Câmara Municipal eram os vereadores, né, Maurício? Esse é um dos trabalhos que os vereadores de Taboão da Serra, infelizmente, não têm feito. Então, parabéns aí por você estar em alerta, porque você não é um vereador, você é um pré-candidato a vereador em Taboão da Serra. E está fazendo esse trabalho de ficar atento e falar como a gente pode. Infelizmente, o nosso poder de palavra é aqui, para que o cidadão taboanense entenda que, infelizmente, os nossos vereadores não têm feito o que deveria ser feito, porque algo assim deveria estar sendo acompanhado pelos nossos vereadores, e assim, hoje, não tem, pode ser que nem chegasse ao ponto de precisar o TCE ter que indicar uma coisa dessa, né? Uma diferença assim tão grande nesse contrato. Mas nós vamos estar aqui como munícipes de Taboão da Serra atentos para ver o que esses vereadores hoje, né? Hoje a gente tem 3 contra, 10 a favor do prefeito, mas mesmo esses 3 contra estiveram com o prefeito em tempos diferentes, né? Então, infelizmente, Taboão da Serra está como o Senado. Se no Senado tem 65-13 a favor do governo, a favor de uma coisa como essa, aqui no Taboão da Serra não está muito difícil, né, Maurício? Qualquer projeto do prefeito são 10-3, mas quase sempre até 13-0, né? Teve 13-0 na votação a respeito do Escola Sem Partido, e depois, quando viram o bicho pegar, todo mundo começou, não, Escola Sem Partido não, talvez a gente tenha assinado a lei sem ler. Então, Taboão da Serra, infelizmente, esses vereadores da direita vão ter que ser combatidos, vão ter que ser retirados da vereança no final do ano. Então, é isso. Maurício, nós já estamos aqui com 52 minutos. Pode falar, pois não. Complementa aí, por favor. Até o momento, eu não vi nenhum parlamentar ainda se pronunciar sobre esses apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, né? Porque isso aqui é mandado para a prefeitura e também é informado aos vereadores, né? Cada vereador ele tem lá seu campo de informação no TCE. E aí, essas informações iniciais é para a prefeitura mandar a justificativa e dizer que o apontamento do tribunal está errado, né? E eu não vi nenhum parlamentar até esse momento se pronunciando sobre isso. Então, tem uns pontos importantes, né? Orçamento superestimado, quer dizer, contrato acima do que valeria, né? Esses 22 milhões podia ser menor, é o que o pessoal está dizendo, o pessoal do tribunal, né? E as varrições também, que está acima do necessário, que também restringe a participação na concorrência. E também não vi os parlamentares se pronunciar sobre isso, né? E atraso nos pagamentos, pode justificar com a Covid, né? Com a Covid-19 e a baixa na arrecadação, mas também foi um dado demonstrado. E a divergência na quantidade de ruas do edital, ruas a varrer, e as ruas realmente varridas, acompanhadas pela fiscalização, né? São dados que os vereadores têm que ter em mão, fazer a cobrança, para que a prefeitura aí justifique lá no Tribunal de Contas, né? Mas a gente está aqui de olho, porque eu, enquanto servidor, quero que tudo seja pago de forma justa, para que não falte também o meu salário no fim do mês, né? Então, se tem contrato superfaturado, significa menos salário do servidor. Entendi. Vou te oferecer um cafezinho aqui, que a minha esposa acabou de me trazer aqui. A Pinho está chegando a 1 hora, ela trouxe aqui o café, eu quero entender que ela acha que eu devo falar mais 1 hora, mas não vou falar não, viu, Maurício?
quero falar aqui sobre um último assunto, vou te dar a oportunidade de falar agora à vontade, porque é o seguinte, estamos aí com 55 minutos, então você vai falar e a gente vai finalizar o nosso papo hoje. Mas a ideia é a seguinte, já que você me falou bem de um livro, escrito pelo Valdemar Gonçalves, Taboão da Serra, virada do milênio, deve ser. Memorial jornalístico e fotográfico elaborado e comentado por quem viu o município nascer. Organizado por José Sundaia Filho. Quero acreditar que você vai falar sobre a Viliase, mais ou menos as histórias que estão no livro, ou não, mas você ficou de falar para mim hoje sobre a Viliase e as histórias. Tem a ver com esse livro? Não tem a ver com esse livro? Você vai contar umas histórias do Taboão aqui para a gente de hoje em diante, baseado na sua vida em Taboão da Serra e também na história desse livro, porque eu fiquei muito interessado em ver esse livro, fiquei curioso, porque eu sou morador de Taboão, Maurício, desde 1978. Eu vim morar aqui no Jardim das Oliveiras, Taboão da Serra, em 1978, eu tinha 8 anos de idade, e eu vi o Marabá com mato, então era eucaliptos, né? Tinha aquela, para quem conhece ali atrás do campo do Marabá Novo, tem eucaliptos. Aquele eucaliptal vinha até o Marabá inteiro. Então passou as máquinas, derrubou todas as máquinas, toda aquela área, né, do Marabá, e eu já morava ali em 78. Então o Marabá era mato de eucalipto, derrubaram. Depois que derrubaram toda a mata, Maurício, eles vieram e fizeram a terraplanagem. Quando foi feita a terraplanagem lá, o pessoal vinha de treinar salto de asa delta ali. Então, essa história eu quero te contar, porque depois você vai contar da Viliase, mas antes eu já estou emendando aqui a minha historinha do Marabá. Então, eu sou um cara que eu vi o Marabá nascer. Barro, e na realidade era morador do Oliveira, né? E morando no Oliveira, eu vi o Marabá nascer. O Oliveira, eu amassava o barro dali para a Estrada do Campo Limpo, para fazer compras na Estrada do Campo Limpo, porque asfalto era só na Estrada do Campo Limpo. Mesmo aquelas avenidas onde tem a Sabesp, a Eletropaulo, onde tem o Maurício Simão ali, a Rua da Feira do Campo Limpo, né? Para quem conhece ali, o Jardim Faria Lima, que é o Campo Limpo, era tudo barro, ruas de barro. E do lado de cada estrada do Campo Limpo, barro também, que era o Jardim das Oliveiras que eu morava, e o Marabá eu vi nascer, eu vi jovens virem fazer treinamento de asa delta ali. Então, eu vi jovens pular de asa delta ali. Eles iam lá em cima e saía pulando, igual galinha que não sabe voar, sabe? Porque não dava para pular de asa delta, eles vinham treinar. Então, eles vinham lá de cima, lá do alto, lá onde tem a padaria do Marabá, e ia parar quase aqui na ponte. E ali ele se arrebentava na areia, tal, na terra, movida, e eu vi ser cortado totalmente o Marabá. Então, hoje eu, em cima da casa da minha mãe, eu tiro algumas fotografias lá e fico muito feliz de ver o que mudou, o Marabá de mata, né, para esse Marabá hoje totalmente construído. Nem vou falar do Oliveira, porque o Oliveira, eu já vi morar dele, foi um dos 10 primeiros moradores ali do Oliveira, e quem mora no Oliveira lá e estiver nos escutando, Maurício, vai lembrar, e se for antigo mesmo, vai conhecer o Bar do Nacreto, o único bar que tinha no Jardim das Oliveiras. Hoje deve ter uns 50 barzinhos lá, todo mundo tomando sua pinguinha, batendo sua bolinha ali na Associação Amigos de Bairro do Jardim das Oliveiras, mas na realidade eu queria, antes de te passar a palavra, contar essa historinha do Marabá. E agora te passar a palavra para você falar à vontade sobre a Viliase. Qual que é a história que você vai me contar da Viliase, queridão? Olha, Machado, então, na verdade, eu fiz até um pequeno roteiro, porque a Vila Iase, fazendo jus a quem é esse bairro, né? E como surgiu, eu acho que merece até um pouco mais de tempo, né? E eu quero aqui colaborar com você e comigo também, a gente fechar mais ou menos em 1 hora esse programa de hoje e deixar para outra oportunidade a gente alongar um pouquinho sobre o bairro. Mas só queria dizer... então eu falei muito sobre o Marabá. Todo mundo vai ficar esperando a Viliase. Próximo programa com você, você vai falar da Viliase logo no começo do programa, porque eu nem vou falar de Covid, você vai falar sobre a Viliase, porque eu me estendi aqui, eu ia só falar que eu era do Marabá Oliveira e acabei falando bastante, mas fica à vontade aí. Como você tem horário aí para terminar, por mim você podia falar mais 15 minutos, não tem problema não. Mas a gente vai marcar outro dia, então. Marabá e Oliveira são importantes bairros da cidade, desse ponto de vista mais
moderno aí, né? Aqueles bairros lá cresceram bastante e muito bem estruturados, né? Mas, assim, só queria iniciar dizendo que a Vila Iase nasceu por volta de 1900. Taboão da Serra não era nem cidade ainda, não era nem emancipada, e iniciou-se essa região aqui com 3 casas, né? E a segunda casa aqui da Vila Iase, que ficava na Estrada das Boiadas, que hoje chama-se Benedito Cesar de Oliveira, Estrada Benedito Cesar de Oliveira, esse cidadão, ele foi o pai do Oswaldo Cesar de Oliveira, que foi um dos primeiros prefeitos da cidade, né? E também saiu aqui da Vila Iase. E o primeiro prefeito de Taboão da Serra, que foi depois da emancipação, que foi o Nicola Vivilecchio, também era daqui da Vila Iase, né? E, para iniciar a conversa, dizer que tem aqui o Instituto Pinheiros, que teve grande importância aqui na criação desse bairro, do surgimento do bairro, né? Que esse Instituto Pinheiros, ele é um instituto no mesmo estilo do Instituto Butantan, só que ele nasceu em 1928. E, a partir daí, ele criou uma, entre aspas, né, uma elite de trabalhadores da área técnica, científica, aqui nesse pedaço, e surgiu várias figuras daqui do bairro, da Vila Iase Arraial Paulista, que se tornaram figuras importantes na cidade, né, que depois a gente vai relatar aí numa próxima conversa. Mas, para dizer de início, a cidade teve a sua emancipação em 1953, e várias figuras emancipadoras do município que levaram essa luta adiante eram daqui da Vila Iase, né? E oriundos desse Instituto Pinheiros, que era um instituto que fazia pesquisa sobre vacina antirrábica e outras, mas principalmente a antirrábica, e era o grande fornecedor, na verdade, do Instituto Butantan depois, né? Esse Instituto Pinheiros. Então, ele foi muito importante para o crescimento dessa região aqui, né? E te digo mais, teve como 2 fundadores, o primeiro, que é o Mário Augusto Pereira, que virou o nome de uma importante rua aqui da região, que é a chamada essa baladeira do Pinzeta ali, a Rua do Pinzeta, subindo no Ladeirão. Sim. Então, ali a Rua Mário Augusto Pereira é um dos fundadores do Instituto Pinheiros, e o outro fundador é o Paulo Aires. Eu vou falar no Paulo Aires, Avenida Paulo Aires. Sim. Então, é outro fundador desse importante instituto que se criou aqui no pedaço, na altura do número 957 ali da BR-116 hoje, né? Que antigamente se chamava Estrada de Tapsirica, né? E então depois eu te passo, a gente troca umas ideias sobre esse bairro que trouxe, olha, muitos nomes como emancipadores do município, como o Walter, deixa eu ler um aqui, o Walter Belinsky, né? Tertuliano Bel, Henrique de Moraes Camargo, são alguns dos nomes que constituíram, né, essa região aqui e também saíram desse mesmo local que é o Instituto Pinheiros. A partir do terreno do Instituto Pinheiros, que criava até cavalos aqui, né, para experiências e tal, é que surgiu essa região do lado de lá da Paulo Aires, que é aquele condomínio do Inocop, sabe? Sim. Aquela planície do Inocop, tudo pertencia ao Instituto Pinheiros. Até a biquinha lá ali próximo da casa. Eu lembrei do companheiro Zé Alves, da biquinha que tem ali em frente à rua dele, na Procópio Ferreira. Aquela biquinha ali, ela servia água para toda a região, Vila Iase, inclusive o Instituto Pinheiro, né? E, então, como é que são as coisas. E assim, para finalizar, você que é corretor de imóveis, anda muito na cidade, ali no alto da Vila Iase, com o Record, tem ali, no final da rua Hortência Orlandino Albuquerque, tem a igreja Congregação da Benedito Cesário, né? Bem no alto. Sim. Ali era uma caixa d'água
que armazenava a água lá da biquinha, lá da Laurita Ortega Mar, lá pertinho da casa do Zé Alves, armazenava a água lá para servir todo o bairro, inclusive o Instituto. São alguns pedacinhos aí da história Não. que eu reputo ao Valdemar Lima, né? Perdão, Valdemar Lima, Valdemar Gonçalves, que era um importante registrador da história taboanense, né? E trabalhou no Estado, no Estadão, né? Entendi. E contribuição do Sudaia, como você citou aí. Tem um livro que é importante para a cidade, até a prefeitura já distribuiu aos professores, né? Bacana, era o livro. Não, eu vi, você me Então, mandou uma fotozinha, eu mencionei o livro, porque eu achei que você ia mencionar aí. Falei, vamos registrar essa história. Eu acho que é Já vi que importante. você gostou. Eu moro aqui desde 2009, né? Uma região boa de se morar, com uma parte alta, próximo dos sindicatos metalúrgicos, né? Então, região de Vila Iase, e Arraial Paulista, duas confluências de bairro, né, de região, mas o nome mais antigo, na verdade, não é Vila Iase. O nome mais, que quem deu o nome foi em homenagem a um morador aqui, o Francisco Iase, né? Mas o nome mais antigo é mesmo Arraial Paulista. Depois é que se Muito configurou bom. Vila Iase. Então tem mais histórias aí para se contar Você dessa mora rede. aí na Viliase desde quando, Maurício? Eu moro Desde aqui que ano? desde 2009, né? Que eu 2009. comprei um imóvel Casou aqui, e foi morar aí. vim morar aqui, uma região muito tranquila, muito boa. E assim, hoje é uma região de metalúrgicos, uma região de trabalhadores, profissionais liberais, né? Professores, tem um pequeno comércio Sim. bom e uma região muito gostosa de morar. E vou contar Bacana. mais histórias depois de Viliás. Não, bacana. Eu vou te cobrar, porque eu falei aqui do meu Marabá Oliveira, porque foi a história que eu lembrei aqui da mata para saber quem é antigo mesmo. Porque eu estou ali, eu tenho 50 anos, moro desde 1988, como eu falei, são 42 anos que eu conheço Marabá e Oliveira, né? Eu cresci Maravilha. ali, pode-se dizer, e moro aqui no bairro. Mudei para Helena quando casei, mas os últimos 25 anos. Antes, os outros 42, dos 42 em Tabuão, 25 aqui no meu apartamento e o restante, né, desde 88 lá. Mas é isso, Maurício, vamos terminar então. Já é 1h07 de bate-papo, né? Agradecer sempre os amigos, pedir para os amigos compartilhar essa live, porque assim cheguem mais pessoas. Mandar um abraço aí a todo mundo que sempre está nos assistindo, né? Pode, às vezes, não assistir agora, mas durante o dia, nas próximas 24 horas, na próxima semana, o pessoal costuma assistir. Graças a Deus, essa live chega a ser assistida por quase 1.000 pessoas, né? Tem um impacto em quase 1.000 pessoas por live, então é bem bacana. Eu fico feliz e agradecido às pessoas que me cumprimentam na rua. Pô, Machado, pô, assisti sua live lá, então eu fico bem surpreso de pessoas que você não imagina, né, Maurício, que vê a gente aqui e de repente o cara fala, pô, eu vi sua história lá, o cara conta um pedaço da história que é para provar que ele assistiu. Então, agradecer esse pessoal fiel aí que está sempre assistindo a gente, mesmo que não assista agora, assiste durante o período, então eu estou muito grato a todos vocês. Como a live fica fechada, depois você não consegue ver os comentários de depois, a pessoa acha que não vai entrar o comentário e acaba não comentando. Pessoal, fica a dica aí, vocês podem comentar no Facebook, fica o comentário de vocês, tá? Vocês falando lá, a gente vai responder no tempo certo. Mas eu mandar um abraço aí para o Geru, para a Elza, para o Irineu, que já passou por aqui, para a Dinha, para o Dirceu, para a Evânia, para a Idália, para o Jair Cardoso, para o Joaquim, para o Jonas, para o José Alves. Ô, José Alves, um abração para a Leni, para o Agostinho, Luiz Agostinho. Ei, Agostinho, eu lembro da Rede Globo de televisão. Para o Paulo Cicota, para o Sérgio, para a Thelma, para a Terezinha, para o Travasso, para a Vitória. E, rapaz, para muita gente que sempre manda um abraço para a gente, fala a respeito. Para o Adalberto ali do Marabá, para a Michele, para a Zilda, para a Gislane, minha esposa. Chega de dar tchau hoje. Para vocês, um abração. Mauricião, um abraço. Compartilha aí, pessoal, e vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Queridão, um abraço. Um abraço a todos, boa tarde, valeu.